Games, esportes, biotecnologia, metaverso, robótica. Poderia passar o dia inteiro aqui falando de vários setores que são altamente promissores e muita gente quer investir em empresas desses setores porque tem uma perspectiva de crescimento muito grande. O futuro está aí, essas empresas possuem tudo para bombarem daqui para frente. Mas será que vale a pena investir mesmo? Não é porque o futuro é bastante promissor que essas empresas desses setores sejam bons investimentos. Então é isso que a gente vai avaliar no vídeo de hoje. Será que vale a pena você investir e o que fazer com essas empresas? E caso você não me conheça, eu me chamo João Paulo Azevedo, trago conteúdo sobre investimentos aqui nesse canal semanalmente. Então se você quer aprender sobre investimentos para longo prazo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, aperte aqui embaixo, inscreva-se e também aproveite e deixa o like aqui no vídeo, que o conteúdo vai ser de primeira. Para a gente tentar entender o futuro, primeiro a gente tem que olhar para o passado, para a gente olhar os setores que um dia foram muito promissores e já se consolidaram no presente. Assim a gente consegue ter uma ideia do que pode acontecer com o que é promissor hoje e a gente espera que se consolide em algum momento. Já passamos por várias revoluções na nossa sociedade nos últimos anos, principalmente no século XX, a tecnologia evoluiu muito rápido. A gente teve revolução de comunicação, surgiu o telefone, surgiu a televisão, surgiu o rádio, depois surgiu a internet. Todo esse tipo de coisa revolucionou a forma que vivemos. E muitas empresas foram as grandes percursoras desse tipo de movimento. Nos anos 60 mesmo, o setor quente, a febre do momento, era a eletrônica. Então o surgimento de transistores e também chips de computadores e a popularização da computação. Começou ali por volta dessa época e muitas empresas bem grandes de computação e eletrônica estão aí até hoje na nossa bolsa para a gente poder investir no exterior, Estados Unidos, como também outros países europeus. Os anos 90 também foi bem marcado pelo surgimento da internet, então surgiu milhares de empresas da internet. Surgiram literalmente milhares de empresas naquele momento que tinham como percursor, do seu movimento ser empresas da nova economia, da nova tecnologia, do novo mundo, que a internet estava revolucionando tudo. Então imagina o impacto dessas tecnologias na sociedade naquela época. Era tão forte ou até mais forte do que boa parte dos setores que eu mencionei no começo aqui, que são setores promissores, que muita gente quer investir, como blockchain, metaverso, como biotecnologia. Esses setores como computação, eletrônica, internet, foram muito fortes no passado e já se consolidaram. Vamos ver como é que aconteceu com essas empresas. E é normal os investidores se sentirem muito atraídos por esse tipo de investimento, porque parece ser uma promessa de dinheiro, Se você investir numa empresa pequena hoje que tende a crescer muito, com o setor que ela está inserido, que é um setor que vai crescer, que tem uma grande perspectiva, parece ser uma tese de investimento perfeita para você investir. Só que a gente tem que tomar muito cuidado nisso aqui. São investimentos bastante excitantes. A gente sempre tem que tomar cuidado quando investir parece ser muito divertido. Sempre liga um alerta na sua cabeça. Quando algo parece ser muito excitante, é porque provavelmente tem alguma coisa errada ali. E aqui a gente vai quebrar esse mito por aqui, tá? De que empresas em grandes setores bastante promissores não são necessariamente bons investimentos. Na verdade, tendem a ser investimentos muito ruins. Então eu vou quebrar aqui mitos de enriquecimento fácil com empresas de setores super promissores que você sabe que vão crescer bastante no longo prazo, mas isso não quer dizer que sejam bons investimentos. O primeiro ponto que pode fazer essas empresas se tornarem investimentos muito ruins, muito fracos no futuro, é o altíssimo valuation dessas ações. Por quê? Todo mundo sabe que essas empresas vão crescer muito no futuro. Você não é a única pessoa do mundo que sabe disso. Então os investidores já precificam o futuro, Os investidores, de forma geral, eles olham para o futuro e não para o presente. Eles não querem saber aonde a empresa está hoje. Eles querem saber aonde a empresa vai estar nos próximos anos. E é isso que as pessoas precificam. E aí o valuation dessas ações dispara, porque é esperado que o lucro dessas empresas cresça muito no longo prazo. E qual é o problema disso? É que empresas com valuation extremamente elevados, você meio que já está pagando por esse crescimento futuro hoje. A empresa pode crescer bastante no longo prazo, mas você já pagou por esse crescimento. Então a rentabilidade do seu investimento não vai ser tão grande assim. E isso é muito perigoso para os investimentos, porque para a empresa entregar realmente o resultado que você espera, ela vai ter que crescer acima das expectativas. E as expectativas muitas vezes são muito altas. Então o que acontece? Qual o problema disso? Se ela tem uma expectativa muito alta e ela entrega muito resultado mais abaixo da expectativa, o seu retorno vai ser ruim do seu investimento. Então a empresa tem que entregar muito, muito mesmo, que já se espera muito. Então se ela entregar muito, assim, acima desse muito, o seu retorno não vai ser tão bom assim. Então é muito arriscado você investir nesse tipo de empresa. Ela pode crescer muito e mesmo assim se tornar um investimento ruim por conta do preço que está pagando hoje. E tudo bem que eu mesmo prego nesse canal aqui você fazer aportes regulares e não se importar com o preço das ações no momento. O problema é que esse tipo de empresa tem um risco muito grande, porque o valuation delas é exageradamente alto. E aí, esse é o problema de você começar a comprar empresas nesse momento,
de que elas podem muito bem crescer bastante, mas o seu retorno não ser tão adequado assim no futuro. E no caso de ETFs, então, temáticos, ETFs que você investe em ações de um determinado setor, como ETFs de biotecnologia, ETFs de blockchain, por exemplo, ETFs do metaverso, o que pode acontecer, né? Porque, na média, todas as empresas desse setor, elas tendem a ter um valuation muito alto. E são poucas empresas ali que realmente vão conseguir entregar o que se espera. A maior parte dessas empresas não vai entregar o que se espera. E como ETF, se você pega a média, meio que a média da rentabilidade vai ser bem fraca, né? Porque a maior parte dessas empresas vai ter um retorno bem abaixo do esperado. Então, os ETFs temáticos, são ETFs de setores específicos, é muito difícil, tem vários estudos já mostrando que é extremamente difícil de conseguir entregar um retorno condizente com o crescimento daquele setor. O setor pode crescer muito, mas o retorno do ETF ser muito fraco. E isso nos leva ao segundo ponto, que um setor ser extremamente promissor não quer dizer que todas as empresas do setor realmente vão prosperar. Muitas vezes, setores muito promissores são setores meio que embrionários, as empresas estão surgindo, são empresas novas, né, que estão ali inseridas. E o setor, em algum momento, vai se consolidar. Então, poucas empresas daquele setor que hoje, né, realmente vão conseguir dominar o setor. A maior parte das empresas vão sumir, elas vão desaparecer ou se tornar empresas continuarem sendo muito pequenas, não vão conseguir entregar o que se espera. Então, é a minoria das ações que realmente vai entregar todo o resultado esperado. A grande maioria vai ter um retorno bem abaixo da média. E não se engane, você não sabe qual empresa que realmente vai prosperar no longo prazo. Você não sabe. A gente olhar para o passado novamente, ninguém sabia quais empresas da internet dos anos 90 realmente iriam entregar o que se esperava. A Google não era a Google de hoje, era uma empresa bem pequena e a rua era muito maior do que a Google. Quem diria que a Google seria a empresa que é hoje? E nos anos 90, início dos anos 2000, que foi quando estourou a bolha da internet na Bolsa Americana, o Facebook, por exemplo, nem existia ainda. A Amazon caiu 90% naquele momento. A Amazon é somente um site de venda de livros na internet. Então você não sabe quais empresas realmente vão entregar resultado no longo prazo, porque você pode dar o exemplo da internet. Ninguém sabia quais iam entregar, porque as que realmente dominaram o mercado, que a gente sabe que dominaram hoje em dia, não eram as dominantes naquele momento. E o nosso terceiro ponto é que esses setores muito promissores e embrionários costumam ser compostos majoritariamente de pequenas empresas, empresas que estão surgindo agora, que começaram a entrar no mercado recentemente, tem poucos anos de operação. Essas pequenas empresas precisam de muito financiamento, elas precisam de muito dinheiro para conseguirem tocar os seus projetos. Como que uma empresa pode se financiar? De 3 formas uma empresa se financia. Ela pode lucrar muito, não é o caso dessas empresas. Você pode ver que empresas geralmente elas não lucram quase nada, porque se espera que lucre muito no futuro, mas hoje em dia o lucro é muito pequeno, então ela não consegue reter o lucro para poder reinvestir no negócio. Ela pode tomar dívidas, então ela pega dinheiro emprestado para poder investir, só que é limitado, a empresa não pode tomar dívidas indefinidamente, porque senão ela não consegue pagar mais essas dívidas e os juros começam a consumir muito a empresa. E também empresas pequenas é difícil tomar muita dívida, porque é arriscado, né? Alguém vai emprestar esse dinheiro e a pessoa que vai emprestar vai ficar com o pé atrás de emprestar dinheiro para esse tipo de empresa. E também tem a forma de financiamento por emissão de ações, porque a empresa vende uma parte dela para investidores que vão colocar o dinheiro dentro da empresa. Então, você pode comprar as ações que a empresa emite. Ela vai lá fazer uma emissão de ações, vai vender novas ações no mercado e você pode comprar. Qual que é o problema disso? Esse tipo de processo dilui os acionistas. Aí você que já é sócio, pensa o seguinte, uma empresa é como se fosse uma pizza. E a pizza é um tamanho definido, né? Ela não vai ficar maior do que aquilo. Mas você pode cortar a pizza em vários pedaços diferentes. Você pode cortar a pizza, por exemplo, em 8 pedaços e você é dono de um pedaço. Aí vamos dizer que a empresa falou assim, agora a gente vai vender 8 novos pedaços da pizza. Mas a pizza tem o mesmo tamanho. O que vai acontecer? Na verdade, agora cada pedaço vai ficar menor, né? Então você continua dono de um pedaço, mas o seu pedaço agora vale somente 1/16 da pizza inteira. Antes valia 1/8. Então esse é um problema porque é extremamente comum pequenas empresas fazerem financiamento via emissão de ações, porque é uma forma muito barata da empresa se financiar. Ela não tem que pagar a dívida, por exemplo. Né? O endividamento a empresa vai ter que pagar no momento daquela dívida. Agora vender ações, não, levantou o dinheiro e acabou. Ela não tem que pagar nada para ninguém nunca mais. O problema é que quem era acionista começa a ficar diluído. Então, o retorno da empresa, às vezes, pode ser muito grande. Ela pode multiplicar o seu lucro por 10 nos próximos anos. Mas se ela dobrou a quantidade de ações no mercado, a tendência é que o seu retorno se multiplique por 5. Que não seria ruim, né? Dependendo do prazo que você está esperando. Mas é muito menor do que o crescimento de fato da empresa. Então, o investimento não foi tão bom, não foi de forma condizente com o crescimento da empresa. O investimento não é tão bom quanto o crescimento da empresa. Esse é o ponto principal que eu quero chegar aqui. E voltando ao passado, qual empresa você acha aqui que teve melhor rentabilidade? A gente vai comparar aqui a ExxonMobil, que é uma petrolífera, uma das maiores do mundo, uma empresa centenária,
com a IBM, né, que é a empresa de computação que surgiu na década de 60 e foi pioneira nesse quesito e até hoje tem uma das dominantes em inteligência artificial, é uma das maiores empresas de computação do planeta, gigantesca. Qual você acha que foi melhor da década de 60, que foi o boom dessas empresas de computação, quando a IBM surgiu, e a petrolífera, né, a ExxonMobil? Naquela época era só Exxon, depois ela se juntou, né, fez uma fusão, mas naquela época era só Exxon, que já era uma petrolífera das maiores do mercado americano, mas já era um mercado consolidado e já era um mercado, um segmento ultrapassado, né? As petrolíferas explodiram mesmo no século XIX, há quase 100 anos antes do que a década de 60. Quando você compara os dois, qual você acha que foi o melhor investimento? ExxonMobil ou IBM? Quando a gente pega o gráfico aqui e compara os resultados, né, até o dia de 2022, até março de 2022, a gente pode ver que o investimento na ExxonMobil foi imensamente superior ao investimento na IBM, não tem a menor comparação. Então, para você ver que como o setor inserido de uma empresa não tem uma ligação tão direta assim com a rentabilidade daquela empresa. Alguns estudos mostram que não chega a 10% de influência o setor que uma empresa está inserido. Então, existem boas empresas e empresas ruins em todos os setores. Não é o setor, de fato, que vai determinar se uma empresa vai ser um bom investimento ou não, mas é você avaliar outras coisas na empresa, com perspectivas de crescimento de outras formas, como a qualidade da empresa, a dominância do mercado, vantagens competitivas, a qualidade da sua gestão, esse tipo de coisa que define uma empresa ser boa ou ser ruim no longo prazo. E isso independe do setor. Vão ter empresas em setores bons e setores promissores, setores defasados, mas boas empresas nos dois setores e empresas ruins nos dois setores. Então, não tem tanta influência assim. A gente não tem que definir, né, segmentar os nossos investimentos em setores que a gente tem uma boa perspectiva, e sim em empresas que a gente tem uma boa perspectiva de forma mais geral, né? E não assim, ligado somente à expectativa que aquele setor vai crescer muito, mas tem que olhar a empresa como um todo e como ela está inserida naquele mercado. Em mercados muito embrionários é muito difícil você observar diferenças e vantagens de uma empresa em relação a outra. E eu não estou dizendo que você não deve investir nesse tipo de empresa ou ETFs de setores temáticos como esses, de setores que são super promissores. Você pode investir, tenho certeza absoluta que existem grandes investimentos nesses setores, empresas que vão explodir, multiplicar muitas vezes nos próximos anos. Mas você tem que saber que você não vai saber qual vai ser a empresa que realmente vai explodir no longo prazo. Você não tem essa garantia, não adianta você achar que você tem. Isso aí é um viés comportamental chamado de viés da autoconfiança. As pessoas acham que são mais capazes do que realmente são. Você não vai saber qual vai ser a empresa, então tenha muito cuidado ao investir nesse tipo de ETF, nesse tipo de empresa. Se você tem que avaliar bem a fundo, tomar muito cuidado e fazer uma boa gestão de risco. Prevenir grandes perdas, isso é o principal, né? Porque o investidor de sucesso no longo prazo não é um investidor que tem grandes acertos, mas é um investidor que comete poucos erros. Então a gente tem que pensar sempre no dinheiro que a gente pode perder, para depois pensar no dinheiro que você pode ganhar. É assim que a gente conquista bons resultados no longo prazo com investimentos em ações. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Fico muito feliz em ter assistido até aqui e até a próxima.